Olá, tudo bem? Bom, você deve estar vendo todos os dias nos jornais e à noite nas TVs uma grande mentira que é a cobertura que a grande imprensa tem feito das eleições na Venezuela. O que está havendo lá hoje é uma guerra de agressão dos Estados Unidos. Começou impondo sanções, congelando bens venezuelanos nos Estados Unidos, para de comprar isso, pune quem está comprando tais coisas da Venezuela, sanções contra determinadas pessoas especificamente ou contra empresas venezuelanas e recentemente, agora, 2 dias para cá, a situação se agravou no plano diplomático quando o presidente Maduro expulsou da Venezuela o encarregado de negócios dos Estados Unidos, que é o posto mais alto ocupado na Venezuela por um representante de Washington. Antes que a reciprocidade fosse reivindicada por Trump, o próprio Maduro se encarregou de chamar de volta o seu encarregado de negócios em Washington, Carlos Ghosn, que passa a ser, a partir de agora, vice-ministro das Relações Exteriores. Essas agressões dos Estados Unidos são um filme velho, nós já assistimos isso. Tem um livro que seria muito interessante que pudesse ser publicado no Brasil, que se chama Operação Extermínio, 50 anos de agressões contra Cuba. Esse livro foi escrito pelo general Fabian Scalante, general, meu amigo do Brasil, amigo de muita gente no Brasil, sobretudo dos cineastas, é um general cinéfilo, um general que hoje deve ter 70 e poucos anos, e que foi o criador dos serviços um dos criadores dos serviços de inteligência cubano. É inacreditável o que os Estados Unidos fizeram contra Cuba ao longo desses 50 anos. Para se ter uma ideia, um levantamento insuspeito feito por organizações internacionais revela que ao longo desse período foram realizadas 681 ações terroristas contra Cuba, incluindo aí a invasão militar da Baía dos Porcos, que foi armada, montada, planejada e municiada pelo governo dos Estados Unidos, oficialmente. O presidente Kennedy reconheceu a derrota. Tentaram invadir Cuba, aviões, navios, tropas fortemente armadas, e o povo desceu para a Baía dos Porcos, cada um levando o que podia levar, uma arma, um pedaço de pau, uma pedra, e em 72 horas as tropas americanas foram escorraçadas da ilha de Cuba. O bloqueio econômico, esses atentados, essas agressões, ao longo desse tempo, produziram 3.478 mortes, ou seja, morreram quase 4.000 pessoas em atentados provocados pelos Estados Unidos, e 2.100 pessoas ficaram mutiladas com esses atentados. Atentados a bomba, incêndio de canavial, contaminação de rios, atirar pragas em plantações de alimentos. Além disso, tem algo que permeia a agressão física, que é o bloqueio econômico. As pessoas ouvem falar de bloqueio contra Cuba, mas sem ter exatamente uma ideia do que seja. Eu vou dar um exemplo do que é o bloqueio econômico. Há alguns anos,
Cuba conseguiu financiamento internacional e comprou do Japão uma partida de 50 equipamentos de exames, esses tubos eletrônicos para fazer exames de saúde nas pessoas. Última geração, equipamento de ultrassonografia sofisticadíssimo, caríssimo. E como é que leva isso para Cuba? Como é que transporta esses 50 equipamentos? São aqueles equipamentos enormes que a gente vê em laboratório, muitos de vocês já devem ter entrado. Eu já entrei num deles para fazer exames, são equipamentos grandes. Como é que leva isso para Cuba? Parte do bloqueio, um dos artigos do bloqueio diz o seguinte: qualquer navio estrangeiro que atracar num porto cubano fica automaticamente proibido de atracar em portos norte-americanos por 6 meses. Agora, é fácil imaginar que companhia de navegação, de transporte de carga marítima se disporia a correr o risco de ficar 6 meses sem poder atracar no porto do maior país comprador do mundo, que são os Estados Unidos. Então, isto é o bloqueio. Qual foi o custo disso para a economia cubana ao longo desse meio século? Segundo cálculos aceitáveis, cálculos feitos por organismos internacionais, Cuba teve prejuízos de 280 bilhões de dólares ao longo desse tempo todo, e prejuízos materiais, não estão aí pedindo indenizações por mortos ou mutilados. 280 bilhões de dólares, que é o que os Estados Unidos devem a Cuba por prejuízos causados à Revolução, à ilha de Cuba, ao longo desses anos. Eu pergunto para vocês o seguinte: se os Estados Unidos tiveram a coragem de fazer isso com uma ilhazinha desse tamanho, que a população é menor do que a população da zona leste de São Paulo, é fácil imaginar o que eles vão tentar fazer e já estão fazendo com um país como a Venezuela, que detém a maior reserva mundial de petróleo, que são 203 bilhões de barris, mais que a Arábia Saudita e os Emirados. Ocorre que, se Cuba era uma nação pequenininha, naquela época, com um exército ainda mal armado, os americanos podem dar com os burros na água na Venezuela. Há poucos anos, a Venezuela renovou toda a sua força aérea e comprou caças bombardeios Sukhoi russos de última geração, que podem decolar de Maracaibo e chegar a Nova York em questão de menos de 1 hora. Portanto, a situação é de uma enorme gravidade, mas os Estados Unidos, se virassem para trás e olhassem para a história, descobririam que não vai dar certo. Porque fizeram isso com Cuba, agrediram Cuba durante 50 anos e a Revolução está lá, dona do seu próprio nariz. Então, chegou a hora dos norte-americanos colocarem os pés no chão e descobrirem que podem estar entrando numa aventura ainda mais dramática do que foi a aventura no Vietnã, nos anos 70. O que está acontecendo na Venezuela não é democracia, é excesso de democracia ou falta de democracia. São 203 bilhões de barris de petróleo. Deu para entender?